online SES, não importa a distância, o SES está com você. SES, cursos online SES, vamos juntos, online SES. Carreira jurídica, pós-graduação, OAB preparamos sua aprovação. Os melhores concursos pra você vencer, pra mudar sua vida, o SES está com você. Cursos online SES, não importa a distância, o SES está com você. SES, cursos online SES, vamos juntos, online SES. SES! Olá, com os acordes iniciais da banda Soul Vibe, damos aí a vocês todos que nos acompanham neste momento boas-vindas neste segundo dia do 5º Congresso Jurídico Online Multidisciplinar. Estamos tratando já desde ontem de direito previdenciário, direito e processo civil e direito e processo do trabalho. Ontem tivemos uma tarde e noite maravilhosa com grandes mestres aqui, especialistas na área de previdência, regime próprio, regime geral. Muitas dúvidas foram retiradas e assuntos bastante pertinentes foram trazidos à baila aqui por esses grandes especialistas, já que, repito, estamos passando um processo aí político muito crítico no Brasil e que isso tem influência direta, inclusive, na reforma da Previdência que se avizinha por aí. E é bom a gente estar atento aos assuntos, os assuntos atuais e o que pode acontecer com as mudanças na legislação que certamente devem acontecer. E o Congresso chega numa hora excelente para trazer todo esse conteúdo para você aí que está se preparando para fazer concurso público, você que é operador do direito, está querendo renovar seus conhecimentos, você que vai fazer exame de ordem, então é bom ficar atento. Hoje não vai ser diferente. Temos também uma tarde e noite bastante recheada de muitos conhecimentos, né? Hoje nós teremos aqui uma mesa redonda, que vai começar daqui a pouco. Antes, deixa eu só falar que o nosso congresso tem a coordenação científica em Direito Previdenciário do professor Frederico Amado, em Direito e Processo Civil do professor Rodolfo Pamplona e também do professor Maurício Cunha. E na área de Direito e Processo do Trabalho, o professor Rodolfo Pamplona e o professor Renato Saraiva são os coordenadores. A coordenação geral é do professor Renato Saraiva. Olha, além de fazer tudo isso aqui para você, Sem Fronteiras, o SES está onde você estiver levando esse conteúdo maravilhoso. A gente gostaria de contar com a sua participação e a sua interação para nos ajudar a conduzir este evento. Não é isso, Manu? Tudo bom? Tudo bom, Jofre? Boa noite a você que está aí em casa, em qualquer lugar do Brasil. Afinal, o 5º Congresso Jurídico Online Multidisciplinar é gratuito e transmitido ao vivo para você poder participar conosco. Então não perca tempo, baixe agora mesmo o aplicativo SES no bolso e mande seu comentário, suas dúvidas para a gente, interaja conosco, envie perguntas para os palestrantes dessa noite. O aplicativo é gratuito e está disponível para as plataformas iOS e Android. Então, envie seus comentários que estamos aguardando ansiosos. Lembrando também que ao longo da noite nós vamos ter diversas promoções, ofertas especiais. Então, acompanhe conosco cada minuto. E que tal mandar uma foto assistindo ao 5º Congresso Jurídico Online? É isso mesmo, use aí a sua criatividade, mostrando que está empenhado, ávido aí por adquirir mais conhecimentos e use a hashtag #EuSouCERS. Publique a foto no Instagram com a hashtag #EuSouCERS e concorra a um curso online do SES na área de Direito Civil. Participe com a gente que também nós queremos ver você aí do outro lado da telinha. E se você tiver interesse, já pode solicitar o certificado de participação. Ele está disponível aí para você comprar o certificado e ele possui uma carga horária de 20 horas, aulas extras aí para complementar as suas atividades curriculares. Vamos então começar os debates da noite? Jofre, qual será o tema da primeira mesa redonda? Bom, o nosso primeiro tema, né, abrindo os trabalhos oficialmente nesta quinta-feira, teremos aqui a mesa redonda com o tema Modelo de Relações de Famílias no Brasil. Os trabalhos serão conduzidos pelo professor Rodolfo Pamplona Filho, né? Eu tenho aqui a missão de apresentar o professor Rodolfo. O currículo dele é maior ainda do que eu esperava, é muito grande. Então, vou pedir a vênia ao senhor, professor. Vou lhe apresentar como juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, professor titular de várias instituições,
de graduação em mestrado e doutorado, autor de diversas obras jurídicas e literárias. Tenho certeza que tem milhares de leitores do professor, não só na área jurídica, que nos acompanham nesse momento. E o senhor conduz os trabalhos e apresente nossos convidados. Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer estar hoje aqui com vocês no nosso 5º Congresso Jurídico Online Multidisciplinar. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu estou tendo esse prazer, essa honra, esse privilégio de estar aqui com vocês, presidindo essa noite, essa primeira parte e coordenando o curso aí junto com meus amigos Renato Saraiva, Maurício, Cunha, Frederico, Amado. Uma turma muito legal. E, cara, hoje é a noite de civil e processo civil. Hoje nós vamos bater um papo sobre alguns temas fascinantes. E a primeira mesa redonda, o primeiro momento para a gente conversar, aprofundar, é sobre um tema instigante. A gente vai discutir hoje modelos de relações de família no Brasil. Esse tema é um tema, como eu disse, fascinante, porque desde o advento da Constituição de 88, né, com a ideia do 226, a ideia de discutir se aquilo ali era taxativo, se era números clausos, ou se era exemplificativo, a ideia de compreender que existem outras formas de relações de família, outros modelos familiares que já estão sendo objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, outros ainda em algumas, digamos assim, iniciativas do ponto de vista administrativo ou não. A gente vai discutir isso. Vamos ter uma oportunidade de conversar hoje, meus amigos. E é uma honra enorme, sabe? É porque eu sou fã dessas duas pessoas que vocês vão ouvir daqui a pouco. Dois ícones do direito civil brasileiro, né? Eu tenho a honra de apresentar. Em primeiro lugar, seguindo a ordem aqui estabelecida, não é a ordem do cavalheirismo, mas é a ordem, digamos assim, da antiguidade, né? Porque a gente tem que saber, né, que nós, homens, envelhecemos e as mulheres simplesmente se aperfeiçoam, não é mesmo? E nesse ponto, eu tenho a honra de chamar para falar aqui o professor Paulo Luiz Neto Lobo. Mostra ele aí daqui a pouco, vai aparecer aqui, quando a câmera for para lá. E eu vou, ele aqui, ó, esse cara aqui, ele é o cara. O professor Paulo Luiz Neto Lobo é doutor em Direito Civil pela USP, professor emérito da UFAL, professor dos cursos de mestrado e doutorado em Direito da UFPE, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, foi nas duas primeiras composições, portanto, entre 2005 e 2009, advogado parecerista, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil, IBD Civil, do qual faço parte também, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Família, IBDFAM, do qual faço parte também, né? Ex-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Direito Civil e autor de diversas obras, inclusive uma alentada, maravilhosa coleção de Direito Civil pela editora Saraiva. Meus amigos, Paulo Lobo é o cara, é uma referência em direito civil. É alguém que eu tive a honra de tê-lo como prefaciador dos livros. E ele é principalmente um marido de Dona Fabiola, que daqui a pouco vocês vão conhecer, né? Mas mais isso. Professor Paulo, que bom recebê-lo aqui. A gente fez uma combinação de dizer, olha, professor Paulo, vou deixar o professor Paulo à vontade, para ele falar aí uns 20 minutos, especificamente sobre esse tema. Porque o professor Paulo Lobo é alguém que também foi procurador de Estado, é um homem que ensina direito civil há muitos anos, mas também atuou nesse campo da área pública e, mais do que isso, é talvez um dos... Talvez não, tiro talvez. Com certeza, é um dos ícones daquilo que a gente chamou de direito civil constitucional, né? E aí, professor Paulo, como é que foi, dentro dessa perspectiva da construção do direito civil constitucional, essa ideia de construção de modelos, ou um novo modelo, das relações de família no Brasil? A palavra é sua. Antes da Constituição de 1988, o Brasil apenas regulava e apenas admitia a família constituída pelo casamento. Era assim que estavam nas constituições anteriores. E todas as demais entidades familiares, todas as formações, as unidades familiares, eram desconsideradas pelo direito. Existiu na vida, no mundo da vida, mas o direito não as considerava. E isso veio brotando, esse esforço de reconhecimento ao longo do século XX. Várias leis foram surgindo, não foi só a Constituição de 88, na verdade, começou com o esforço de legitimação dos filhos e de fazer com que os filhos
fossem tratados de modo igual, com direitos iguais, porque os filhos que não eram considerados filhos matrimoniais, eles eram considerados como filhos de segunda categoria. Filhos espúrios, né? Os filhos espúrios, os filhos adulterinos, os filhos que chamavam filhos naturais, enfim, todos aqueles extramatrimoniais. E essa discriminação foi lentamente desaparecendo. E talvez o canto de cisne foi a Constituição de 1988. Mas, da mesma maneira, o processo de emancipação da mulher. Porque a mulher, desde o início do século e até o século XX, era qualificada como relativamente incapaz, submetida saía do mando do pai e ficava sob o mando do marido. Isso foi progressivamente se reduzindo esse processo que Pontes de Miranda chamava de quantum despótico dentro da família. Eu me lembro que eu digo em sala de aula, né, que talvez compreender direitos de família seja compreender um pouco justamente a emancipação da mulher que vai gerar essa mudança de família, porque, como o senhor falou, a mulher poderia, antes do Estatuto da Mulher Casada, né, passar a vida toda e nunca adquirir capacidade plena, não é mesmo? Isso. Porque nascia absolutamente incapaz, tornava-se relativamente capaz, se cometesse o despautério de casar antes dos 21, o que era o mais comum, né, saía do jugo do pai para o jugo do marido. Então, houve o processo de emancipação dos filhos, o processo de emancipação da mulher, o processo de emancipação das entidades familiares que continuam. Sim. Então, são aquisições de reconhecimento de direitos, especialmente no plano da igualdade de direitos dos filhos, dos cônjuges e dos companheiros da união estável, e agora ainda estamos a viver o processo de reconhecimento jurídico das entidades familiares. As entidades familiares, na Constituição, há referência explícita a 3. Sim. Casamento, união estável e entidade monoparental. E aí, sempre se discutiu se a Constituição tinha determinado uma delimitação das entidades e as demais entidades estavam fora do reconhecimento jurídico. Em 2001, publiquei um trabalho para ler o número dos cláusulas. Me permita fazer essa conversão, porque, deixa eu voltar aqui na câmera comigo, porque para você, meu amigo, que está estudando direito civil, que está fazendo um curso, está na área de família, você precisa estar ligado nesse negócio, porque Paulo Lobo é o cara. Esse artigo, para além dos meus cláusulas, sem sombra de dúvida, é um referencial que todo mundo cita justamente para compreender o artigo 226. Você me permite uma brincadeira? É o momento que o artigo 226 sai do armário, entende? Por quê? Porque a compreensão que o 226 era estrito, que era a única forma, como se você tivesse uma compreensão ali não de uma área ampla de atuação, apenas como exemplificação, mas sim como se fosse estrito, foi mudando muitas vezes em função desse artigo. Desculpa aqui, mas é que eu tinha que fazer por dever de fidelidade e admiração. Muito obrigado. Então, além desses 3 explicitamente referidos, o mundo da vida nos apontam outros, e muitos outros. Claro. Difíceis até de se enquadrar dentro de uma listagem. Certo. Mas podemos lembrar das famílias pluriparentais. A monoparental é um pai e uma mãe e seus filhos. A pluriparental, além do casamento e da união estável, ocorrem com frequência. Por exemplo, são famílias, às vezes, desfeitas que se reagrupam. Um irmão mais velho que cuida dos irmãos. Um avô que traz para o seio da família o neto, mas mantendo ainda na família os filhos dele. Ou seja, aí tem na família o avô, os tios daquele que agora entrou e o neto. O tio que passa a criar, educar e prover do necessário o seu sobrinho. Essa demonstração de generosidade do brasileiro, especialmente aqui no Nordeste, dos chamados filhos de criação, não é?
que às vezes, sem perfilhar formalmente, eles são tidos e havidos como filhos, tratados dentro da família, como parte da família. As entidades de pessoas do mesmo sexo, as famílias que hoje chamamos de famílias recompostas, né? São pessoas que se divorciaram e que passaram a constituir uma nova família, ou então saíram de uma união estável, constituíram outra e compuseram essas novas famílias, levando seus filhos de origem, e aí são filhos de cada um, é o meu, o seu e os nossos que surgem daqui. E o que fazer com a distribuição desses papéis entre pai, mãe e agora o padrasto? Imaginemos a situação comum. Uma mulher que se divorciou, depois constitui uma nova família e vem a se casar novamente. Mas o pai separado, o divorciado dos filhos que ela teve com ele, nunca perde o poder familiar, autoridade parental sobre os filhos. Claro. Mas essas crianças passam a ser também educadas e tratadas pelo padrasto. Exato. Mas são situações diferentes. O parentesco do padrasto com o enteado é o parentesco por afinidade. É diferente do parentesco direto que ocorre entre pais e filhos. E o parentesco por afinidade em decorrência dessa circunstância do casamento havido entre, no caso, esta mulher com mais esse novo marido. E isso não altera, portanto, as situações de parentalidade entre ela e o pai divorciado e seus filhos. Tanto assim que o pai que está separado ou divorciado, ele não só tem obrigações para com esse filho, mas sobretudo agora com a guarda compartilhada, que ele acompanha o dia a dia da formação da criança, e pela lei ele pode e deve, é um dever de acompanhar a formação, de interferir quando aquela educação não corresponde ao que ele imaginava, e tentar a conciliação com a mãe, e se não houver, terá que o juiz decidir essa divergência, mesmo que esteja separado. Então, todas essas circunstâncias, esses arranjos têm que ser considerados pelo direito. E o que os une? Eu aponto 4 características essenciais. A primeira é a convivência familiar ou a convivência afetiva. A segunda é a ostensibilidade dessa convivência ou a publicidade. Né? Não pode ser escondido. A terceira é a durabilidade. Né? Não é algo efêmero. Não é algo efêmero. Ou a estabilidade ou durabilidade. E a terceira, o escopo, a finalidade de formação de família. Então, na primeira, nós vamos ver a convivência familiar, a diferença de uma formação de família de outras convivências afetivas, como, por exemplo, a amizade. Exato. A amizade não é uma convivência afetiva. Às vezes os amigos têm uma relação muito mais intensa do que de irmãos. Mas isso não constitui uma relação familiar. Ou vivem juntos numa república. Ou compadre e comadre, exato, que é uma situação muito comum aqui no Brasil. Isso não gera uma relação não gera de forma nenhuma uma geração de família. E o namoro. Claro. Porque o namoro, ele ainda está numa fase pré-familiar. E o namoro, ele não se constitui, pode se converter e às vezes se converte numa relação familiar. Pode ser pelo casamento ou pela constituição de união estável. Mas enquanto namoro, a relação é afetiva, mas não é uma relação de família. Sim, claro. Então, são essas características, nós devemos estar sempre bem lembrados. A segunda, por exemplo, a da publicidade, é que o direito não admite e não reconhece um relacionamento às escondidas. Clandestino, às escondidas, aquele que não vem e que não seja percebido pela sociedade. A estabilidade ou a durabilidade é porque essa convivência só consegue ser capturada pelo direito e poder ser provada em juízo, quando for o caso,
especialmente na filiação socioafetiva ou na constituição da união estável, não é? Porque a união estável não se forma como o casamento. O casamento se forma a partir de um ato jurídico formal. E a união estável não. Decorre de um fato. Ela decorre de uma situação vida, né? de fato que o direito qualifica e atribui consequências jurídicas. É diferente. E por isso que às vezes as pessoas nem sabem que já transformaram aquele relacionamento, que era um relacionamento pré-familiar, num relacionamento familiar. E isso terá que ser verificado e definido, mercê de apuração de fatos, de fotos, de provas, etc., das viagens que fizeram juntos, de viverem juntos, Quando eu dou aula especialmente ter sobre filhos. isso, eu até puxo o meu... Porque eu sou um poliamorista, né? Eu sou do direito civil, do direito de trabalho, da metodologia, da música, da arte. E eu sempre fico dizendo, puxando de um dos meus amores, né? Que é o direito de trabalho. Né? A ideia de contrato-realidade, que é um conceito muito próprio do direito do trabalho, pode servir para compreender justamente essa característica da união estável que emerge dos fatos, não é mesmo? Essa ideia de que pode vir a surgir, porque a união estável, ela é algo que deve decorrer naturalmente de uma convivência e não necessariamente um negócio jurídico, embora possa haver uma formalização, um registro, para efeito de prova somente. Eu tenho uma tese que vem sustentando já há algum tempo, de que a união estável ela se caracteriza como ato fato jurídico. Né? É conhecida a classificação de Pontes de Miranda, de termos os fatos jurídicos em fato jurídico em sentido estrito, por exemplo, nascer com vida. É um fato jurídico, independe da vontade, para o direito. Os atos jurídicos em geral, como os negócios jurídicos, e do intermediário... Só para registrar para o pessoal, bota a câmera aqui, ó. Fica ligado nesse negócio aí, meu amigo. Fica ligado, principalmente você que é concurseiro, né? E você que está aprofundando o direito civil, porque essa ideia da classificação, essa compreensão pontiana é importantíssimo, principalmente para a segunda fase. Toda vez que eu fazer prova subjetiva, for cair esse negócio, essa observação, desculpe ter interrompido, é muito importante. Eu digo isso com muita liberdade, que em sala de aula, na graduação ou na pós, lato, stricto sensu, mestrado, doutorado, a gente trabalha muito nisso. Desculpe interromper, mas continue falando, Cidadão. E a fase, esse tipo intermediário, chama-se ato-fato jurídico, porque o direito captura a vontade ou até a conduta humana. A conduta humana, mas não a considera como relevante para a sua qualificação e as consequências jurídicas, e por isso se diz ato-fato jurídico. Em outros direitos, chama-se, na doutrina estrangeira, também direito ato real. Né? Mas a denominação ato-fato jurídico é muito mais expressiva. Agora, você veja o seguinte, nessas entidades que aqui me referi há pouco, uma que tem chamado tanta atenção, que é motivo de tanta controvérsia e que se consolidou com a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, que foi o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar e não como uma sociedade, como se fosse uma sociedade simples, uma sociedade de natureza econômica, né? No campo puramente obrigacional. Essa decisão foi muito importante porque qualificou a união homoafetiva como união estável. Exato. E depois, o Conselho Nacional de Justiça, logo depois, com base nos mesmos princípios utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, determinou aos cartórios de registro civil de nascimento, aliás, de casamento, do registro civil de casamento, que acolhessem os casamentos das pessoas... De habilitação para o casamento. Da habilitação e não pudesse criar nenhuma dificuldade para... Da mesma maneira que o casamento de heterossexuais seria de casamento de homossexual. Então, a conclusão que se chega é que a entidade familiar homoafetiva, ela praticamente desapareceu. Por quê? Porque foram absorvidas pelo casamento e pela união estável. Então não há mais diferença. É um estatuto. Eles tinham um estatuto próprio, que se desenvolvia na doutrina, que se desenvolvia nas decisões judiciárias. Não é? E agora... A ideia ainda de fazer a parceria civil. Poderia ter, né? Porque como em outros países, né? Como a França, por exemplo, que é a parceria civil. Então, eles têm, e é um contrato específico, não é um contrato de casamento, mas o direito brasileiro avançou muito mais. Exato. Avançou muito mais. Na verdade,
professor Rodolfo, como o senhor sabe muito bem, nos seus livros tem sempre levantado essa questão, como nós, o direito de família brasileiro é certamente o mais avançado do mundo. Eu não tenho dúvida, professor. Eles ficam espantados com os temas que nós abordamos aqui no Brasil. No teu congresso do IBDFAM em Portugal, é impressionante quando a gente verifica os avanços principalmente da jurisprudência brasileira em relação ao direito posto português. Então, esse ponto é interessante, né? Quer dizer, você não vai encontrar, a não ser em algumas legislações que já passaram, por exemplo, casamento entre homem e mulher e tira. Casamento entre duas pessoas e aí resolveu o problema. Né? Ou que, se quiser, constituir uma união estável, que em outros países se chama, tem outra denominação, né? Diferente, mas é a mesma coisa, união de fato, como é o caso de Portugal. Mas são realmente situações que bem mostram a importância da qualificação jurídica das entidades familiares na atualidade. Isso é algo que, para mim, até depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir na outra mesa, que é a professora Fernanda Barreto, eu já discuti muito com ela sobre o tema da pluralidade nas relações afetivas, que me parece, sem sombra de dúvida, algo que já leva a introduzir este tema numa perspectiva diferenciada. Por quê? Porque hoje, dentro de uma ideia de novos modelos de relações familiares, nós falamos não mais somente na ideia de não é números clausos, ou seja, não é só aquelas 3 condicionais. Vamos pensar na família anaparental, na família homoafetiva, mas também não é só e somente só a pluralidade de entidades, mas de pluralidade dentro das relações, a discussão hoje para pensar no poliamor, poliamorismo, poliafetividade como uma outra forma de constituição. E até mesmo numa pluralidade de vínculos afetivos. Quando se discute, independentemente do acolhimento ou não da tese, essa questão da multiparentalidade, né? Ou seja, o tema da pluralidade, numa perspectiva constitucional, faz com que pensamos e façamos a repensar o direito de família de uma forma como nunca dantes visto, não é mesmo? Só que eu tive essa honra aqui de ouvir o cara, Paulo Lobo, né? Que, como eu disse para você, tem um currículo invejável, que tem vários atributos, mas talvez o que eu mais admire é ser marido da Fabiola. Porque pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de entrevistar marido e mulher. Amanhã eu vou gravar. Meu rei, vocês aguardem, procurem a hashtag a partir da manhã, a hashtag lá, aquele negocinho assim, bonitinho, né? Papeando com Pamplona, que vocês vão ver a gravação do Papeando, o pessoal que está aqui, se quiser, pode até colocar você na plateia, se vocês quiserem também. Amanhã de manhã, 9 horas, vamos gravar Papeando com Pamplona com o Casal 20. Casal 20 é a expressão do nosso tempo, né? Deve ser Casal 21 do Direito Civil. Paulo Lobo, e eu apresento a vocês, Fabiola Albuquerque Lobo. Esta moça bonita que está aqui comigo, vou dar a qualificação dela, graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado de sanduíche realizado na Faculdade de Direito da UFPR, em 2002, professora associada do Departamento de Direito Privado do Centro de Ciências Jurídicas, UFPE, professora dos cursos de mestrado e doutorado do Centro de Ciências Jurídicas, UFPE, coordenadora dos cursos de especialização em Direito Civil e Empresarial, UFPE, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Família, IBDFAM, aqui de Pernambuco, e autora de livros e artigos jurídicos. E, como eu disse, não somente esposa do Paulo Lobo, mas junto com ele, pais do Luiz. Muito bem. E, Fabiola, que bom te receber aqui. Obrigada. No Congresso. Eu sei que é um formato diferenciado. E vocês estavam dizendo, poxa, como é que vai ser esse negócio? Vai ser muito divertido. Vai. E eu estou me divertindo, sabe? É a primeira vez que eu tenho a oportunidade aqui de coordenar, coordenar o Congresso e coordenar esse debate. Eu estou me divertindo aqui. Daqui a pouco o pessoal vai ficar reclamando comigo aqui no ponto para ver se eu vou falar alguma besteira aqui. Mas para mim é muito legal. Eu estou aprendendo, eu estou tendo a oportunidade de debater
com pessoas que eu tenho como referencial de vida e de academia. E, Fabíola, eu vou lhe dar a palavra para você falar um pouquinho sobre talvez um dos temas que tem sido mais complicados na sistematização teórica, quando a gente fala em sala de aula. Por quê? Porque hoje se convencionou chamar, muito em função dos estudos de Dworkin, Alex, a questão de um direito principiológico, de uma principiologia. E, cara, eu fico brincando, dizendo com meus colegas lá, assim, ensinar principiologia administrativa é muito fácil, porque você fala lá o artigo 37 da Constituição, fica brincando da vassoura, do LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá tudo lá, ótimo. Quando a gente pensa em principiologia no direito civil e, em especial, no direito de família, o trabalho é de garimpar, de lapidar o sistema para compreender, dentro da visão metodológica de cada autor, como é que deve ser sistematizado. Para Fabíola Albuquerque Lobo, como sistematizaria a principiologia do direito de família? Boa noite. Boa noite, querido. Obrigada. Bom, há pouco, você estava fazendo referência à pluralidade das entidades familiares. Se a gente pega a Constituição, e sem dúvida essa mudança no direito de família, tinha um direito de família antes da Constituição e depois da Constituição. E a Constituição inicia dizendo família, base da sociedade. Então, esse é o ponto. Mas ela não está dizendo que tipo de família. Então, daí, a gente tanto tem as chamadas famílias explícitas, como tem as famílias implícitas. Como você também ressaltou, esse texto de Paulo, apesar de ser um texto de 2001, mas é um texto extremamente atual, em que naquela época, a partir de dados de realidade, ele já conseguia se identificar inúmeros arranjos familiares, né? E quando a gente pensa em princípios, e dentro dessa metodologia do direito civil constitucional, eu estou falando de princípios que se aplicam diretamente às relações privadas. E é muito interessante quando você começa a pensar no âmbito do direito de família, porque aí você resgata o princípio da dignidade, no sentido, tem lá no artigo 5º, mas tem especificamente no direito de família, tanto em relação aos filhos, como a dignidade, e aí eu estou falando no sentido amplo, você vai ter a dignidade de cada um dos membros daquele núcleo familiar. Então, você tem que trabalhar com a perspectiva do respeito, da tolerância à diferença. As pessoas são diferentes, mas as pessoas têm as suas dignidades. E isso tem que ser respeitado. A compreensão da dignidade como um todo. Exato. Eu costumo falar com meus alunos, assim, cara, a gente tem que ter um cuidado, expressão típica baiana aqui, tem que ter um cuidado da zorra com dignidade, rapaz. Por quê? Porque o princípio da dignidade é o macro-princípio constitucional, o mais importante princípio constitucional. E a gente tem que trabalhar ele com cuidado de ourives, sabe? Lapidando como se fosse uma pedra preciosa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vulgarizam o princípio da dignidade. Claro. Eu fico dizendo, e aí era legal quando eu tinha cabelo grande, né? Que eu ficava parecendo o professor Snape lá de Harry Potter, né? Aí eu ficava dizendo pro pessoal, tem que ter cuidado com a dignidade da pessoa humana, para não parecer que o pessoal está lá ensinando defesa da arte das trevas, sabe assim? Specto patrono, cruciatus. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, não sabe o que vai dizer, diz dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, ou seja, vulgarizando o mais importante princípio constitucional e que, obviamente, tem que ser a base também do direito de família. E isso também marca até essa mudança de paradigma do direito civil, que era um marco voltado para a proteção do patrimônio. Perfeito. E agora, mais do que nunca, é a proteção da pessoa. A realização da pessoa. É a realização da pessoa. E o ponto, o locus privilegiado é a família. Pouco importa que tipo de família, mas que eu esteja bem, esteja feliz. Não é por acaso que hoje já se fala, inclusive, na família eudemonista. Né? Então, é o respeito à felicidade. A ideia de realização pessoal como um locus mesmo. Eu acho... Eu tenho um grande amigo, que já fiz um papel no Pamplona com ele lá, e que ele gosta de repetir que trabalhar com família é trabalhar como um lar. Um lugar de afeto e respeito. Exatamente. Né? Essa é a ideia. Mas aí não é só a dignidade.
Porque quando você pensa também em família, você tem uma situação relacional. Portanto, e aí você também extrai o princípio da solidariedade. Sim. Você, seja como um companheiro de união estável, seja como um cônjuge, você tem a mútua assistência durante a relação, que depois se transmutará em um princípio de solidariedade, que você também vai ver no que diz respeito a alimentos. Exatamente. Você vai ter mais adiante no artigo 229, quando diz: os pais são responsáveis pelos filhos menores e os filhos menores serão responsáveis pelos pais da boa idade. Ou seja, é um princípio relacional. Certo, sem dúvida. E a partir daí você vê. Então, tem esse destaque. Vou fazer um comercial aqui, porque amanhã eu vou fazer finalmente um papeando, vou realizar um sonho, fazer um papeando marido e mulher, Paulo Lobo e Fabiola Albuquerque, mas está combinado já, acertei com o Pedrão para fazer um papeando de irmãos, vou fazer com os irmãos Figueiredo, né? Exatamente em novembro, vai ser um papeando com eles, e a gente vai trabalhar alimentos, porque para falar sobre solidariedade familiar, melhor do que falar com dois irmãos, né? Exatamente. Amanhã a gente vai falar sobre guarda com o marido e mulher. Tem um outro também que decorre de toda dessa base, e para alguns causa até uma certa espécie, que é o princípio da afetividade. Perfeito. E de que modo eu localizo o princípio da afetividade? Eu localizo na opção de escolha, na sua liberdade de escolher. Se antes você tinha relacionamentos arranjados, sim, ou por interesse patrimonial, ou preservação de patrimônio, sim, ou preservação até mesmo de sobrenome. Ou de interesse de Estado, quando claro, história, claro, para fazer o casamento. Hoje, você faz as suas escolhas. A exceção da mulher no mercado de trabalho, ela deu esse poder, ela deu essa ideia de uma mulher mais autônoma no sentido de perquirir o que ela quer para ela. Exatamente. Isso já quebra também alguns tabus, no sentido de achar que a ideia da maternidade incita a natureza feminina. E que necessariamente não seja. A pessoa pode se realizar sem um projeto parental. Essa é uma ideia que comumente se dissemina, mas que não necessariamente é uma verdade absoluta. Até porque verdades absolutas... Só há uma verdade absoluta que não há verdade absoluta. Então, eu localizo, além dessas escolhas livres, mas é uma escolha livre que pautado numa responsabilidade. Você não pode pensar simplesmente em liberdade sem responsabilidade. Perfeito. Então, se eu faço a opção por filhos, se eu faço uma opção por um planejamento familiar, que também está na Constituição, mas imediatamente ela está falando do planejamento familiar e da paternidade responsável. E aí é muito interessante quando você vai ter uma separação clara, que a relação marido-mulher, companheiro-companheira, ou dois companheiros, duas companheiras, enfim, dependendo do modelo. Mas a minha relação jurídica... Sabe a delícia de ser o que é. Mas a minha relação jurídica não vai interferir na responsabilidade parental. Perfeito. E que, infelizmente, no dia a dia, você vê muitos conflitos familiares, porque essas duas dimensões, elas criam uma certa confusão na cabeça das pessoas. Claro. E principalmente quando tem, uma separação, um divórcio, em que isso não está muito bem resolvido. E que, portanto, eu também deixo registrado a ideia do planejamento, da liberdade do planejamento, mas sempre chamando atenção para a paternidade responsável. Certo. Afinal, um outro princípio que também está muito presente é o princípio do melhor interesse da criança. Perfeito. O Brasil fez uma opção clara pela doutrina da proteção integral e, no nosso caso, o princípio qualitativo do melhor interesse. Portanto, não é mais o interesse dos pais. Você tem um sujeito de direito, que é uma criança, um adolescente em desenvolvimento, que precisa desse referencial, mas que não está sob o julgo no sentido de ser um objeto. Exatamente. Ele é um sujeito de direito. E, portanto, a sua dignidade também precisa ser observada. Perfeito, perfeito. Então, nós podemos sistematizar isso na ideia da dignidade, da solidariedade, da afetividade, do princípio do melhor interesse, da paternidade responsável, da convivência familiar, porque, como eu enfatizei, se você tem essa distinção clara de relação jurídica entre os pais e a relação paterno-filial,
É um direito da criança ou do filho de conviver com os pais. Certo. Pouco importa que relação eles tenham, mas é um direito fundamental previsto na Constituição, previsto no Estatuto, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que conviver com os pais. Por isso que hoje não se fala mais em direito de visita, e sim direito à convivência familiar. Por quê? Porque aí você, com a convivência familiar, você assegura a manutenção dos laços afetivos, que essa é a finalidade, é o fulcro, é a base hoje das relações de família. Perfeito. O princípio. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, é algo que eu escrevi no meu livro com o Pablo, mas eu queria até entender dentro dessa sistematização da principiologia familiarista, vamos falar assim, que é um nome fashion, né? Por quê? Será que a gente pode, talvez, reconhecer, dentro de um sistema principiológico, a ideia de uma menor interferência do Estado nas relações familiares? Sem dúvida. E eu vejo isso de uma forma muito clara a partir da emenda constitucional 6610. Perfeito. Em que sentido? Bom, eu casei hoje, mas quero me divorciar amanhã. Não, amanhã não, vou curtir a lua de mel. Pronto. Né? Curti a lua de mel, volto da lua de mel e não quero mais. Não tem mais nada que me mantenha atrelado àquele casamento. E isso, agora vem o plano da responsabilidade. Mais uma vez, a minha liberdade, eu estava livre quando fiz a opção por casar, ou livre quando constituí uma união estável, mas eu tenho que ter responsabilidade também ao sair daquela relação. Então, sem dúvida, hoje a gente vive esse momento de autonomia nas relações, uma menor intervenção estatal, mas sempre chamando atenção para a responsabilidade desses atos existenciais. Esse é um tema que eu tenho refletido há algum tempo, até com orientandos no mestrado, doutorado. Por quê? Porque parece-me que a gente pode fazer um diagnóstico de uma crise ontológica do papel do Estado. Por quê? No campo das relações de família. Porque nós temos hoje na sociedade brasileira dois fenômenos muito interessantes e que acabam se complementando, que é a ideia de cada vez menos Estado para a regulação das relações de família, mas cada vez mais Estado para a exigibilidade da responsabilidade, principalmente no corte epistemológico da responsabilidade civil. Ou seja, e aí o que acontece? Nós temos uma crise ontológica, quero dizer assim, uma compreensão, talvez, de o indivíduo, olha, não sei qual é o papel, por quê? Porque nós fazemos uma interface com frequência no tema, dentro desse tempo das relações de família, do abandono afetivo, isso, da responsabilidade civil pela síndrome da alienação parental, que em tese pode até se enquadrar, né, como uma hipótese de responsabilidade civil pela perda de uma chance de uma paternidade presente. Né? Quando nós discutimos uma responsabilidade civil por extinção de relações afetivas, não. Mas quando essa extinção é feita de forma difamante, caluniante, injuriante, né? Quando nós discutimos também outros elementos decorrentes, assim, não falando de quebra de responsais, eu estou discutindo especificamente formas, porque às vezes nós fazemos a interface até mesmo na ideia da violência contra a mulher, né? Quando verificamos em relações afetivas que não são teoricamente de família, como noivados ou namoros, a ideia do porno revenge, a ideia da utilização de imagens ou de divulgação de imagens que pode gerar problemas com direitos da personalidade, que é a próxima mesa redonda. Fique ligado aí. Tá tudo linkado, tá tudo amarrado. E aí a gente tem que discutir isso também. E essa ideia, Rodolfo, da responsabilidade, ela perpassa até mesmo pelo sentido da responsabilidade promocional. Certo. E não é somente do pai e da mãe, mas sim daquele núcleo familiar, de todo aquele grupo que, de alguma forma, tenha essa relação. Quando a gente fala em multiparentalidade, sim, você vai ter também esse conjunto de pessoas que estão responsáveis, ainda que não seja uma participação direta, mas quando você fala hoje numa responsabilidade, você está falando nessa responsabilidade positiva, verdade, uma responsabilidade promocional e chamando mesmo o Estado, nesse sim, momento, exato, o Estado chamando, cumpra. É. Cumpra.
E eu vejo isso também dessa forma muito interessante, e às vezes, quando você fala nas responsabilidades civis por abandono afetivo, essas ações, cria uma certa confusão, mas como responsabilidade civil por abandono afetivo? Mas se você começa a pensar em responsabilidade civil por deveres jurídicos, ou seja, eu, enquanto mãe, enquanto pai, eu tenho deveres impostos pela lei e que eu tenho que cumprir. Então, se eu não cumpro, é uma questão muito objetiva. Não entra a questão se eu agir com culpa, se eu não agir com culpa. É simplesmente uma questão, vai objetivamente verificar se aqueles deveres eu cumpri ou não. Mas o que se discute às vezes, e esse é um tema interessante, principalmente depois da decisão da Fátima Nancy Andrighi, né, de que amar é faculdade, dever, cuidar é dever. Por quê? Porque quando ele fala na discussão de afeto, aí vai dizer, vamos discutir qualidade do afeto, algo do jeito. Não, a discussão aqui efetivamente é da violação de um dever, próprio de uma relação de família. Exatamente. E dentro dessa visão principiológica, eu quero, na verdade, daqui a pouco suscitar mais algumas questões sobre entidades, mas tem algum outro elemento que você acha talvez importante destacar? Por quê? Porque a gente pode... O que é importante verificar? Talvez e é uma das maiores dificuldades de trabalhar com principiologia, quando ela não é positivada diretamente, como, por exemplo, no administrativo, né? Por quê? Porque a gente acaba tendo uma tentação natural, porque, na verdade, é tudo uma raiz da teoria geral do direito, né? De buscar princípios que são da teoria geral do direito, que a gente quer buscar lá para o direito de família também. Por exemplo, boa-fé objetiva, né? Eu até costumo dizer, repetindo muito, por favor, depois de hoje, você não fale mais princípio da boa-fé objetiva, porque isso é pleonasmo, né? Porque é boa-fé objetiva que é um princípio, porque a boa-fé subjetiva não é. E aí, o que é que eu quero dizer? Porque quando nós falamos de uma violação de um dever, de um cuidado, a gente vai dizer, talvez possamos estar aqui dentro de uma violação ao princípio da boa-fé, não é mesmo? Exatamente. Há algumas discussões que não podem ser desprezadas, né? Quando vamos pensar sobre lealdade, por exemplo. Então, há vários elementos. Só que aí eu quero chegar agora num momento para debater assim, um papo específico. Porque, meus amigos, você que está aí me acompanhando, aí de todos os cantos do Brasil, né? Veja aí. Eu também quero, também eu fiquei com ciúme de Jofre aqui, Tira uma foto aí, tira uma foto, um print screen da tela aí, manda aí para mim, ou me marca no Instagram, que aí eu quero conhecer vocês. Porque uma das coisas que eu mais gostei quando eu passei a coordenar após de direito de trabalho, processo de trabalho do SES, foi que eu comecei a fazer amigos online. Porque é uma das coisas mais interessantes. Eu tive muita resistência, não vou mentir, tive muita resistência no passado ao trabalho com as aulas online. Eu sempre estava acostumado com o presencial, o olho no olho, aquela coisa de acostumar, sou juiz há 21 anos, né? Então aquela coisa de sentir o cheiro das partes, olhar no olho do aluno. Mas é algo fascinante nesse mundo que a gente está entrando aqui, colocando aqui 35 mil pessoas estão nos vendo, ou muito mais, porque o programa ainda vai ficar no ar. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas. Né? Eu sou de Salvador, hoje eu estou aqui em Recife, posso estar em outras cidades, semana que vem estou em João Pessoa, depois vamos ter outras oportunidades, vou estar com a palestra cantada também em Santa Catarina, em Minas Gerais. Então, a gente vai conhecendo pessoas, às vezes são nossos alunos. E nessas idas, nessas vindas, nesses encontros e despedidas, a gente tem que discutir, talvez, alguns desses temas, porque o que a gente ouve aqui, meu amigo, vocês tiveram o privilégio de ouvir uma parte introdutória fantástica, né, sobre a construção de um direito civil constitucional da família e uma principiologia, para a gente pensar justamente nesses novos modelos. Aí eu quero deixar um pouco aberto aqui com vocês, né, para saber quais as suas opiniões sobre esses novos temas, novos velhos temas, né, que dizem respeito a esses modelos de família, né? Por exemplo, a gente pode começar na discussão sobre a poliafetividade ou o poliamor ou poliamorismo. O que é que vocês acham sobre isso? Começa com o Paulo? Bom, nós temos no sistema jurídico brasileiro, que decorre da cultura que se absorve, a percepção também de limites. Sim. Né? Não, quando se fala em
em acolhimento das entidades familiares, todo o sistema jurídico estabelece seus limites. E o limite clássico, pelo menos 2 limites, na formação de entidades familiares, tem criado muita dificuldade e controvérsia atualmente, porque para muitos o domínio do fato, a realidade, deveria se sobrepor ao direito. E são 2 extremamente complicados, 2 entidades muito difíceis, que existem, podem existir no mundo da vida, mas que o direito, até agora, não os acolhe, o direito brasileiro, que são a entidade incestuosa, por exemplo, casamento de irmão com irmã, Certo. pai, filha, e que se expandiu também por fundamentação moral e que o direito absolveu na relação do parentesco direto, por afinidade, mesmo havendo a dissolução da união estável ou o divórcio. Permanece a relação de parentesco por afinidade direta, o que impede o sogro de casar com a nora e vice-versa. E o outro... A gente fica brincando, tem ex-esposa, mas não tem ex-sogra. E o outro o outro seria a família poligâmica. Veja bem, a família incestuosa, todas são situações que decorrem da cultura de cada povo. Claro. A família incestuosa já foi admitida em certos povos. Lembremos-nos de Cleópatra, que era casada com seu irmão. Sim. E porque a cultura, na época, admitia, não era extravagante. A poligamia, em vastas áreas da terra, onde predomina a religião muçulmana, ela é aceita. Sim. Com variações de país a país, mas a poligamia, ela faz parte da cultura muçulmana. Então, o que é importante para distinguir o que hoje estão falando de poliafetividade e outras qualificações, é que o conceito de poligamia é de mais de um casamento. Né? E nós temos, no Código Civil, estabelecidos os impedimentos para casar, que o Código Civil expandiu para a união estável. E esses impedimentos para casar ou para constituir a união estável estão lá. Os impedimentos para a família incestuosa, né? E os impedimentos também para quem já está casado. Certo. Não pode casar novamente. Primeiro terá que dissolver o casamento para casar novamente. E aí, por isso, quer dizer, 2, bigamia. A partir de 2, poligamia. Né? Então, há um impedimento legal, claro, o direito é vivo, o direito altera, o direito... mas esta é a situação atual. Não está, de fato, digamos assim, do respaldo normativo que é refratário a isso. E o que vive porque o direito, ele especialmente no campo das relações de família, repercute no direito a cultura existente e as mudanças culturais também. Agora, uma outra entidade familiar que está sendo objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, e que ele ainda não, porque está ainda entre as situações de repercussão, né? Repercussão geral, que é a da chamada família paralela. Né? Que é interessante de no fazer caso da família, a família paralela nada tem a ver com a família poligâmica, é completamente diferente. Porque na família paralela não há 2 casamentos. Exato. Né? Na família paralela há um casal casado ou um que constituiu a união estável e uma outra situação paralela, um outro relacionamento paralelo, mas não propriamente um outro casamento. Né? Então, aí o que o Código Civil estabeleceu foi uma regra sem sanção, claramente sem sanção e sem definição das consequências do que chamou concubinato. O que o Código Civil definiu como concubinato? O concubinato é uma relação, uma união estável de uma ou 2 pessoas impedidas de casar. Ora, o impedimento de... veja que esse próprio conceito utilizado pelo legislador brasileiro, ele tem que ser mitigado em relação a outro artigo do próprio Código Civil que permite e faculta
a constituição da união estável em relação a quem ainda está casado. Qual o requisito? Que esteja separado de fato. Ou seja, o casado que ainda não se divorciou, não formalizou essa extinção. Ainda não, ou não se divorciou em juízo, ou não se divorciou mediante escritura pública, quando não houver menores ou incapazes, né? E agora também com o nascituro, né? Nascituro ou filhos incapazes, ele pode realizar o divórcio mediante escritura pública. Então, se porventura ainda não consumou o divórcio, separando-se de fato hoje, ambos, os casados, marido e mulher, podem, se for o caso, constituir uma família em seguida. Sim. E essa família que constituiu em seguida é também merecedora de tutela jurídica, que é a união estável. Então, a união estável, para se constituir, não depende de ter havido o divórcio. Então, você veja que a própria, dentro do próprio sistema jurídico, não há certeza de qual as consequências que se pode. Uma coisa é certa, filho é igual, juridicamente. Pouco importa de onde promane. Então, a discussão com relação... Todos são... Não se pode mais falar em filho ilegítimo, filho extramatrimonial, nada. É filho ou não é filho. Né? Seja ele adotado, seja ele advindo de uma relação socioafetiva, que é a posse de estado do filho, pode ser ele advindo de inseminação artificial heteróloga, quando o marido, por qualquer razão, não pode gerar, e aí ele está com alguma situação de infertilidade e autoriza que a mulher utilize na inseminação artificial sêmen de outro homem. Neste caso, ele jamais poderá dizer e argumentar: este não é meu filho, sempre será filho. Então, todos esses filhos, todos que o direito abriga, a partir da regra máter da Constituição, são iguais em direito. Então, essa discussão não se abre. A discussão é com relação aos direitos havidos, não é? Por exemplo, regime patrimonial, o regime de bens porque você veja, numa situação como essa, de uma constituição de união estável e de um casamento que ainda não se resolveu, você está diante de um problema que é a aquisição de patrimônio. Exatamente. Ora, pela lei, e para fazer sentido a lei, todo o patrimônio adquirido, imaginando que aquele casal tenha sido casado pelo regime supletivo da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento entraram na comunhão. Exatamente. Até o momento em que houve a separação de fato. Porque a separação de fato também, ela impacta no regime de bens. Não só impacta na dispensa do cumprimento dos ditos deveres conjugais que a lei estabelece, como também no regime de bens. E a partir do instante em que se instaura essa nova família, o que é a união estável, dessa pessoa casada que ainda não se divorciou, com outra pessoa, que pode também ser, uma outra pessoa solteira, ou outra pessoa que é divorciada, que também e venha a constituir a união estável. Porque o regime de união estável também adotou, o sistema jurídico brasileiro adotou o mesmo padrão de regime de bens do casamento, que é o regime da comunhão parcial. Então, tudo que houver sido adquirido na constância da união estável, a partir daquele momento que se constituiu, de fato, né? Por exemplo, se no dia seguinte saiu da casa onde morava, mas já saiu da casa onde morava e foi morar com aquela outra mulher e constituiu a união estável, me referindo ao homem, mas também para a mulher, né? Claro. Se for o caso. Então, os bens que adquirirem a partir daí entram nessa nova entidade, na comunhão dessa nova entidade. Então, o direito foi apresentando soluções, mas ao mesmo tempo deixou no ar certos questionamentos com relação a essas entidades, especialmente a família paralela. A família paralela, houve uma decisão contrária, que foi de uma turma do Supremo. Mas que fala da Bahia, inclusive. O caso da Bahia famoso, né?
que era o do Paixão e do Amor Divino. Do Amor Divino. Ele teve 36 filhos, né? Não. Foram 36. Não. É o período do relacionamento deles. Não, foram 30... Não, tem razão. 38. Ele teve 9 do primeiro do e 11 casamento do segundo. e 11 do segundo, né? Então havia uma solução salomônica, que no âmbito do direito previdenciário já estava resolvido. A Justiça Federal já era tranquila, os juízes decidiam de modo tranquilo, os advogados procuradores federais já nem entravam na Justiça. Eu tive uma procuradora federal que foi me orientando, e ela dizia: olha, professor, agora a gente já nem entra mais. Não entra, porque não adianta, isso já está resolvido, inclusive no âmbito dele. Aí veio essa decisão inesperada do Supremo Tribunal Federal, e numa solução que ninguém mais já discutia, porque a solução era, se a pensão deixada por ele, divide pelas duas e pronto, está resolvido o problema. Porque você imagina, nesse caso, esta senhora, quando ele vem a falecer, era uma senhora já idosa, e ela já estava recebendo aquele minguada participação naquela pensão, que era metade da pensão, a outra não reclamava, e ela, de repente, deixou de receber, e o Estado cruzou os braços e disse: se vire. Mesmo depois de viver dezenas de anos juntos. Quer dizer, é uma situação que não foi... É aquele problema que nós conhecemos, que às vezes o juiz se depara e não consegue harmonizar a ética da convicção dele com a ética da responsabilidade, de saber o que vai acontecer com a minha decisão adiante. Não é? E essa foi uma decisão lamentável por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que ela seja revista. Carlos Aires de Brito. Exato. Que foi o voto vencido, foi do ministro Carlos Aires de Brito, um voto maravilhoso, muito bem fundamentado. Vou botar o povo aqui. Aqui, ó. Procure no Google, porque esse voto de Carlos Aires de Brito é um poema. É impressionante a sabedoria deste nosso entrevistado do Papeando com Pamplona sobre liberdade de expressão, né? E que é algo para ter em mente em relação a essa diretriz. Porque muitas vezes a tese que vai prevalecer tempos depois, muitas vezes é do voto vencido. Né? Eu falo com o professor de Direito Civil, né? A gente ensina determinados leading cases, né? Que são sempre negativos. Né? Quando a gente começa a ensinar a desconsideração da personalidade jurídica, a gente fala do Solomon versus Solomon, que é um leading case que prevaleceu negativo. Quando a gente vai trabalhar abandono afetivo, a gente pensa lá do caso lá de Minas Gerais, especificamente, aí foi negativo. Mas o fato é que a maturação de determinados institutos, pela crítica como nesse congresso, crítica no seu estudo, crítica na produção acadêmica, é algo que nos permite, talvez, construir uma realidade diferente. E eu digo isso, porque o senhor citou alguns até que eu não tinha pensado, ou lembrado para falar aqui, por exemplo, a questão da relação incestuosa. Né? É um tema fascinante. Eu já orientei uma monografia, na verdade, um artigo de uma jovem, ela fazia pós-graduação comigo, Ana Cecília Rosário Ribeiro, pode procurar no Google, porque está disponível para todo mundo. Ela é promotora de justiça no Piauí, foi presidente do IBDFAN do Piauí, depois. Ela está terminando doutorado agora pela PUC. Ela tem um trabalho interessantíssimo sobre a análise dos filhos incestuosos, mas da possibilidade da relação incestuosa mesmo, que é objetamente um livro da nossa confreira no IBDFAN, a Maria Berenice Dias. Eu queria perguntar aqui para a Fabíola aqui um pouquinho também aqui, né? E saber o que ela acha sobre essa... Porque uma das coisas que eu acho interessantíssimo, assim, falando sobre o estado de arte, e isso o professor Paulo Lobo colocou, é importantíssimo para você, meus amigos, né? Compreender o que é o estado de arte hoje, sob a legislação positivada sobre o tema. Por quê? Porque, às vezes, os fatos se rebelam contra os códigos, né? Há construções hoje, e a própria noção da reconstrução e o reconhecimento da união homoafetiva, uma união estável homoafetiva, foi, no final das contas, uma revolta dos fatos contra os códigos, né? Para pensar, e depois, mais ainda, quando, pela linha do CNJ, estabeleceu a possibilidade da habilitação para o casamento, né? Talvez o campo da união poliafetiva, talvez vá por essa linha. É algo a se pensar na possibilidade. E não somente a ideia da união poliafetiva, da família paralela, como o senhor colocou. Por quê?
Porque nesse ponto, ao falar da família paralela, há uma profunda resistência histórica da doutrina para reconhecer uma união estável putativa. Mas eu não duvido que, em função da construção que nós estamos fazendo hoje, talvez a nova linha para o Supremo Tribunal Federal, exercitando um dom da profecia que eu não tenho, né, talvez seja nessa linha. O que você acha, Madu? Concordo. E até porque eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco esse tema e percebi em alguns julgados, principalmente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sim. já o reconhecimento. A gente fala sempre no Rio Grande do Sul porque é conhecido como um tribunal de vanguarda. Sim, E acaba sim. sendo, enfrentando mesmo essas questões. E num desses julgados, salvo engano, do Rui Portanova, ele fala na triação. Então, é uma divisão por 3 do patrimônio. É curioso porque assim, não há um enfrentamento direto do mérito da constituição da família. Mas, pelo menos, já reconhecendo uma divisão de patrimônio, podemos caminhar para uma situação de reconhecimento. Me permita, essa é uma coisa que eu conto em sala de aula, porque eu conheço essa decisão do Tribunal da Triação, e aí eu me permiti, porque os fatos que me foram postos como juiz me permitiram isso, me permiti mais uma das minhas reverências. Eu estava um dia, deixa eu contar um caos aqui, pessoal. Eu estava um dia na mesa de audiência, né? Eu sou juiz do trabalho, né? Isso foi na gloriosa primeira vara do trabalho de Salvador. Eu estava lá, e aí era uma consignação em pagamento da empresa. E aí o empregado tinha morrido, né? A empresa juizou a consignação em pagamento, e aí chamou aí espólio do fulano de tal. E aí entrou uma quantidade enorme de gente, sabe? Eu fiquei brincando, aquela minha brincadeira ali. Parecia a torcida do Bahia, gente pra caramba, né? Então, todo mundo lá, e entra lá, uma mulher assim, o que houve aqui, doutor? Não, doutor, é o seguinte, é uma situação peculiar, né? O rapaz, ele era vendedor viajante. Só que ele tinha estado civil solteiro. E vem cá, assim, e o que aconteceu? Ele morreu. Morreu como? Não sei como morreu. Só sei que ele tinha uma mulher na casa A, com a qual ele tinha um filho, uma mulher na casa B, com quem ele tinha 2 filhos, e uma mulher na casa C, com quem ele tinha um outro filho. E ainda tinha um filho com uma 4ª mulher, mas que foi uma coisa fugaz. E aí, eu digo, foi mesmo, foi isso mesmo, foi. E que esse povo todo? São as mulheres todas, porque elas estão também representando os filhos que são menores. Peraí, me explica aí. Como é que era essa relação? Não, sabor, elas se conheciam. Ele dava assistência para as 3, assistência material, afetiva, sexual, talvez tenha morrido por causa disso, né? E aí, rapaz, elas na boa se conheciam. Não, realmente, eu tinha uma relação aqui, não sei o quê. E a outra, a quarta, assim, não, realmente foi assim, um acidente de percurso. E eu me senti com aquela minha formação, e eu estou falando como juiz do trabalho, aquela formação calcada no direito positivo, eu disse assim, o que eu vou fazer nesse negócio? Porque a empresa não sabia quem pagava as ervas acessórias. E entregava para quem? Por isso eu consegui. E todo mundo fazia. Aí fizeram o quê? Joga pro juiz. Quem era o juiz? Eu. Aí o que é que eu fiz? Eu não fiz uma triação. Eu fiz uma tetração. Só que o que é que eu fiz? Peguei filhos, todos iguais, por cabeça, fiz lá, visão lá, e com as mulheres dividia entre as 3. Isso. E eu digo assim, vamos fazer dessa forma? Não, acho super razoável. Todo mundo achando razoável. Aí eu digo, vou lavrar um acordo. Mas como eu não sou menino, mandei chamar o Ministério Público do Trabalho para verificar, dar um parecer em relação a isso. Todo mundo tinha sido meu aluno, também tinha sido a vantagem, né? Os advogados tinham sido aluno, o Ministério Público era aluno. Beleza, vamos fazer? Vamos. Terminei, peguei cópia, mandei para Pablo, que eu estava escrevendo meu livro. Falei, tá vendo que essas coisas acontecem aqui na Justiça do Trabalho? Por que eu falo isso? Eu falo isso muitas vezes, nem quando eu dou aula de família, quando eu dou aula de direito das obrigações, falando sobre extinção das obrigações, falando sobre consignação, eu dizendo para eles, meus amigos, é preciso entender que o direito não se limita a fórmulas mágicas escritas no código.
nós temos uma complexidade de relações humanas que nós temos o dever de tentar enquadrar e reconstruir, muitas vezes, fora da caixinha. E talvez essa seja uma das ideias a enfrentar. Sem dúvida, sem dúvida. E como você bem colocou, todos os filhos, independentemente de origem. Sim. E todos iguais. Todos iguais. Esse talvez deva ser um dos caminhos para compreender esses campos dos novos rumos das famílias no Brasil. Eu queria, nessa parte final, nós temos ainda mais uns 4 minutos para conversar, eu queria entender o que é que vocês acham da Liberdade sobre justamente essa diretriz do ser. Na verdade, eu vou perguntar para a Fabíola, porque o Paulo já antecipou o posicionamento dele. E se eu conseguir botar marido e mulher para brigar aqui, vai ser uma beleza. Especificamente para saber o que você achou da decisão do CNJ, na época de Joaquim Barbosa, para mandar habilitar o casamento gay. Por quê? Porque isso aqui foi um negócio interessantíssimo. O Supremo só reconheceu a possibilidade da união estável homoafetiva. Os casais homoafetivos dizendo, tá lá na Constituição que vai facilitar a conversão da união estável em casamento. Quero converter. Isso. E aí eles disseram, já que pode converter, quero casar direto. Exatamente. E aí, sem previsão legal específica, houve a discussão, faz a proclama ou não faz a proclama? E o CNJ mandou fazer a proclama. E hoje se casa. Eu tenho vários amigos homossexuais que são casados, né? Já fui em casamento de vários, alguns. Mando um abraço para todos, beijo para todos. E aí, o que você acha, Fabíola? Porque, no mérito, a ideia de casar, eu sou super... Eu ficava na dúvida, né? Nessas épocas loucas que nós estamos vivendo de não vai ter golpe ou vai ter golpe, né? Será que não foi, assim, um santo golpe? Eu acho coerente. É mesmo? Coerente com igualdade de direitos, conquista de direitos. Num primeiro momento, a ação era somente o reconhecimento ou não enquanto união estável. Mas na hora que o relator, o Aires Brito, colocou com todas as consequências, abriu essa possibilidade. Então, nada mais coerente. E aí a gente já entra num outro campo do ativismo judicial. Se não tem lei, e a gente sabe que isso daí nunca iria avançar, e nem vai avançar enquanto estivermos com essa bancada, acho coerente. Não, porque uma das coisas mais lindas do voto do Carlos Aires de Brito, e é um campo aqui, eu vou dizer assim, como um arremate, inclusive no meu livro com o Pablo, eu quero abrir tópicos específicos sobre isso, é o reconhecimento talvez de um princípio do direito que tem a força maior no campo da família, que é a ideia do princípio contramajoritário. Exatamente. Por quê? Porque talvez dentro dessa linha de que ninguém deve dizer como eu devo amar alguém, né? E é terrível quando as pessoas nos julgam, né? Porque o fato é preciso, sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Porque não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. É a tolerância. É a ideia da compreensão da tolerância. É preciso entender que talvez a compreensão do princípio contramajoritário seja, na verdade, algo que a gente pode trazer talvez como um arremate desse painel, que a ideia de novos modelos de relação de família acabam vindo a reboque do reconhecimento de uma necessidade de um respeito à pluralidade. E a pluralidade se faz através do respeito. Isso. Vocês são um casal. Vocês são um casal. Faz de conta que eu estou os abençoando como casal aqui neste momento. E eu digo, sabe, quando eu falo para jovens que eu tenho essa coisa de ser padrinho de casamento de um monte de gente, né? E quando os jovens me chamam para falar sobre que pretendem constituir uma nova relação familiar,
Eu digo para eles o seguinte, meus amigos, você compreender o que é formar uma família na contemporaneidade, sabe qual é o verbo mais importante? O verbo mais importante não é amar. O verbo mais importante é suportar. Suportar? Suportar nas duas acepções que a palavra tem. Suportar no sentido de respeitar a opinião diversa e suportar no sentido de dar suporte, de ser apoio, de estar do lado. Talvez nós possamos construir novas relações familiares, aprendendo a suportar não somente o que nos amam, mas principalmente aqueles que não nos amam, para que nós possamos juntos construir uma sociedade melhor. Acho que a nossa amiga jornalista quer a palavra ali no canto. Bem, gostaria primeiro de agradecer, né, a participação. Se quiserem falar algumas palavras finais, podem ficar à vontade. E agradecer a participação de vocês e terminar agora, claro, a gente poderia ficar aqui durante muito mais tempo debatendo o assunto, essas novas relações das famílias, mas ainda tem muito conhecimento hoje pela noite. E agora vamos deixar alguns recados aí. Você quer se aprofundar sobre o tema? Quer conhecer um pouco mais sobre o direito civil? Então, a editora Juspódio está oferecendo aí uma dica especial para você. Você corre lá no site da editora Juspódio, que todos os livros vão estar com 30% de desconto para você que está acompanhando agora ao vivo o 5º Congresso Jurídico Online. É só colocar o cupom CERS Online e garantir os 30% de desconto. E a editora Juspódio entregou aqui para a gente livros para sorteios. Então, você que está em casa vai concorrer agora ao livro sobre Direito Civil, Famílias e Sucessões, do Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo. Vamos ver quem vai levar para casa o primeiro livro. Hudson Costa Pereira está levando aí para casa o DVD, ele que é de Rondônia. Vamos agora para o segundo livro de Direito Civil, Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil, também de Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo. E a Helena Lopes, do Rio Grande do Sul, está levando aí para casa o livro. E tem mais, hein, gente? Vamos sortear agora também um curso do CERS, o curso de prática forense para direito civil em família e sucessões. Aí, já que você acompanhou esse debate, vai concorrer agora, então, a um curso online. E quem levou para casa foi o Wagner Gomes. O Wagner é de São Paulo, né, gente? O DDD está ali, 18, Wagner Gomes. Então, aí o livro vai direto aí para sua casa para você aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. E não para por aí, você quer mais, quer conhecer mais, quer cursos? Então aí, uma promoção relâmpago agora do SESI para você que está acompanhando o nosso congresso ao vivo. SESI está oferecendo 40% de desconto nos cursos regulares de carreira jurídica, tribunais, fiscal. Agora é o seguinte, vamos para o intervalo agora. E os 10 primeiros que usarem o cupom Congresso SESI vão ganhar esses 40%. Então, corre lá no site www.cers.com.br, confere na aba Promoção 5º Congresso, vai estar lá a lista com dezenas de cursos para você escolher. E os 10 primeiros que usarem o cupom Congresso SES vão garantir 40% de desconto. É o SES aí oferecendo vantagens imperdíveis para você aprofundar os seus conhecimentos, se preparar com qualidade com os nossos professores e metodologia didática aprovados aí por milhares de alunos. Vamos então para um breve intervalo, é isso mesmo, Jofre? Sim, Manu, fiquem ligados aí nas dicas da Manu para você conseguir esses descontos. Aproveita então, já vá acessando aí. Tivemos então essa primeira mesa redonda, o primeiro debate, o primeiro painel de hoje, conduzido aí pelo professor Rodolfo Pamplona, falando sobre o modelo de relações de famílias no Brasil, com a participação dos professores Paulo Lobo e Fabiola Albuquerque. A gente agradece a todos. Vamos então, como falou a Manu, um breve intervalo, claro, ao som da banda Soul Vibe, com a participação aqui, ó, do nosso professor, doutor e cantor, Rodolfo Pamplona Júnior. Filho.